Olá, o programa Na Base tem como proposta conhecer os municípios de São Paulo. Para isso, nossas equipes de reportagem percorrem as 645 cidades do estado para conhecer em loco as dificuldades e as demandas da população. Em seguida, nós abrimos uma discussão aqui no estúdio com autoridades e deputados da região para saber o que o poder público pode fazer a respeito dos assuntos levantados. E, além dos problemas, nossos repórteres também vão atrás dos projetos que têm apresentado resultados positivos. A ideia é que as soluções encontradas em determinadas cidades sejam usadas em outros municípios. Uma espécie de intercâmbio de soluções que podem, de fato, melhorar a vida dos moradores do nosso estado. Nesta semana, visitamos a cidade de Piracicaba e para falar sobre os avanços e o que ainda precisa ser melhorado por lá, nós recebemos o deputado estadual Roberto Moraes, do PPS. Muito obrigado pela presença, deputado Roberto Moraes. Agora a gente vai conhecer um pouco de Piracicaba. O repórter Jeremias Gomes vai nos conduzir pela cidade e mostrar como a crise econômica está afetando as indústrias da região. Um dos setores mais prejudicados tem sido o metal mecânico. Acompanhe na reportagem. Localizada numa das regiões mais industrializadas e produtivas do estado de São Paulo, Piracicaba é um importante polo industrial e agrícola. Possui um complexo com cerca de 5.000 empresas, com destaque para os setores metalúrgico, mecânico, têxtil, químico e alimentício. Segundo o IPRS 2014, Índice Paulista de Responsabilidade Social da Fundação SEAD, Piracicaba está entre os 70 municípios com melhores condições econômicas e qualidade de vida entre os paulistas. Mais um índice tem afetado um dos setores mais importantes da economia de Piracicaba, o metalúrgico. De acordo com o sindicato da categoria, no primeiro semestre deste ano foram demitidos quase 4.000 funcionários, um número 30% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Embora a economia tenha se diversificado, uma em cada 3 empresas de Piracicaba pertence ao setor metalúrgico. O de sucro alcooleiro, além do emprego direto, movimenta todo o setor metalmecânico da cidade, que além de construir as usinas, presta manutenção e fornece equipamentos. Há quase 5 anos, na mesma empresa, o torneiro mecânico Kleber foi demitido em agosto. Com a mulher também desempregada e 2 filhos para sustentar, ele tem pressa para trabalhar, mas está desiludido com o setor. A metalúrgica tá bem difícil. O secretário municipal de Trabalho e Renda, Sérgio Furtuoso, diz que mesmo com a recente vinda de uma montadora de veículos para a cidade em 2014, o setor metal mecânico vem sentindo um forte impacto da crise econômica. O metal mecânico, em geral, ele sentiu, porque você não consegue nem exportar e nem produzir para a atividade econômica interna. É uma sequência, a economia não reage, obviamente que as pessoas começam a fazer todo o seu replanejamento financeiro. O prefeito liberou, especificamente aqui para a Secretaria do Trabalho e Renda, uma verba suplementar para qualificação profissional dos nossos trabalhadores, de jovens e adultos, de 800 mil no convênio, 880 mil reais, que vai dar para a gente aí trabalhar cerca de 50, 55 cursos de qualificação profissional para atender as demandas do comércio, indústria e serviços. Com o setor industrial em crise, o comércio é visto como um caminho. Agora, nós entramos no momento do comércio, que ele vai ter sua movimentação. Nós temos uma demanda reprimida. Então, eles sinalizam que tipo de profissional estão precisando ou vão precisar. Também a atividade, quando eu falo comércio, no varejo, a sua mais amplitude. Mas todo o esforço para criar ou manter o emprego parece pouco. No dia em que falamos com o secretário, havia apenas 12 empresas contratando no CAT, Centro de Atendimento ao Trabalhador, 10 vezes menos comparado a agosto de 2014. O metalúrgico Amerino veio de Rio das Pedras, cidade vizinha a Piracicaba. Ele se propõe a trabalhar mais longe, mas não está fácil. Lá tá difícil. E aqui? Aqui também tá difícil um pouco, mas é assim que funciona. Tem que estar procurando. Chegou o desemprego, não dá para manter. Não dá. Para Gabriel, de 20 anos, que desistiu do curso de administração, também está complicado. Ele quer trabalhar para voltar a estudar.
Comecei a fazer estágio, mas aí como eu tranquei a faculdade, eu acabei perdendo o estágio. Aí agora eu estou procurando algum emprego. Vamos conversar com Wagner da Silveira, secretário do Instituto dos Metalúrgicos de Piracicaba. A categoria viu em pouco mais de um ano sua base ser reduzida em mais de 10 mil trabalhadores. Para evitar demissões, dá-lhe negociação. Uma delas por meio do PPE, o Plano de Proteção ao Emprego, lançado em julho pelo governo federal. Com essa redução de jornada de 30%, com redução no salário de 30%, sendo que 15% o governo vai repor para os trabalhadores, então o trabalhador vai ter só uma perca de 15% de salário, a gente está garantindo em torno de 1.100, 1.200 empregos. A situação dos metalúrgicos de Piracicaba também se agravou ao longo dos últimos anos com as aquisições de pequenas usinas por grandes grupos empresariais. Um deles comprou 12 usinas na região. Fechou 9 para concentrar tudo em apenas 3, usando mais tecnologia e menos mão de obra. O investimento público no setor produtivo também sofreu corte. O governo do estado suspendeu em agosto deste ano a verba de 10 milhões de reais para a construção de um novo distrito industrial em Piracicaba, o Unisul. O Parque Industrial Unisul fica entre as rodovias do Açúcar e a Cornélio Pires, próximo ao Ceasa da cidade. O projeto prevê uma estrutura para abrigar cerca de 60 empresas em uma área de 160 mil metros quadrados. Mas a suspensão de verba por parte do governo do estado desacelerou as obras. De acordo com a prefeitura, o projeto de implantação vai continuar. Porém, o financiamento iria acelerar a construção das obras, que agora deve ser entregue até o segundo semestre de 2016. Para nós, para Piracicaba, é uma perca, até porque a gente sabe que tem empresas que estão querendo vir se instalar aqui, independente da crise, mas tem alguns setores que não estão em crise, né? O trabalhador, quando ele perde o emprego, ele perde a dignidade. O que o sindicato quer é, assim, trabalhar, continuar trabalhando para manter o emprego e que isso passe e a gente possa voltar a crescer, possa voltar ao nosso país. Deputado Roberto Moraes, novamente, obrigado pela presença, por ter atendido o nosso convite aqui no programa Na Base. A gente tem verificado aqui no programa a situação do desemprego chegando cada vez com mais força ao interior. Como é que o senhor observa a situação específica de Piracicaba em relação ao setor metalúrgico? Olha, eu que agradeço, Mauro, estar presente aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa cidade e a nossa região. Há 5 anos, o setor metal mecânico, o setor sucroenergético, está sendo sucateado pela Presidente da República. Essa é a grande verdade. Eu presido aqui na Assembleia a Frente Parlamentar em defesa do setor sucroenergético. Foram 60 usinas fechadas na região sudeste, não é só em Piracicaba. E, consequentemente, fecha usina, não se reforma usina, não se constroem novas usinas. Embora a safra de 2015, ela superou as safras anteriores. As usinas ganharam um pouco de respiro, pelo menos. Eu sinto na minha cidade, porque o setor metal mecânico realmente é muito forte. Muito, nós perdemos muitos empregos, esse número está crescendo, infelizmente, pela falta de estímulo do governo federal. A presidente não recebeu o setor. Foram 4 anos e meio terríveis. Agora, houve aí uma liberação de um empréstimo do BNDES para o Grupo Raiz, a Cosan, que hoje é o maior polo sucro-alcooleiro aqui do nosso país, é um dos maiores, que está havendo um investimento maior na segunda geração. Mas mesmo assim, foram 4, 5 anos terríveis, o setor não sendo respeitado pelo governo federal. Esse pessoal do setor sucro-alcooleiro está indo para onde, então? Não está indo, né? Não está indo. Houve uma queda na produção. Nós tivemos o problema do fechamento dessas usinas. Fechando usinas, você não movimenta o setor metal mecânico. As metalúrgicas, as siderúrgicas precisam, na entre-safra, reformar usinas ou construir novas usinas para venda. Hoje não. Você pega a Dedini, uma das maiores empresas de Piracicaba, que está passando por uma crise terrível. É uma empresa tradicionalíssima da nossa cidade, né, de família, é da cidade, e outras empresas também do setor.
A gente observou na reportagem, deputado, a possibilidade de 50 ou 55 cursos de qualificação profissional para indústria, comércio e serviços. É uma opção, é uma saída? O Sérgio Furtuoso, nosso querido Serginho, Moranguinho, como é conhecido em Piracicaba, tem feito um trabalho realmente maravilhoso à frente da Secretaria de Trabalho e Renda do município. E hoje a preocupação, Mauro, é que o trabalhador realmente seja reciclado, né? Ele possa continuar estudando, continuar a aprender. E o prefeito Gabriel acabou liberando aí, segundo o próprio secretário, um reforço de caixa para fazer novos cursos profissionalizantes. Isso é importante para preparar realmente o trabalhador. Mas que o desemprego existe, isso é visível, não é em Piracicaba, é no Brasil, diante da crise econômica e principalmente dessa vergonhosa crise política que a gente enfrenta no país hoje. No caso do Parque Industrial Unisul, tem alguma maneira de tentar reverter o atraso na construção desse parque? Não, o parque está sendo construído pela Prefeitura, nós temos já mais de 60 empresas cadastradas, fica na famosa Estrada do Ceasa. É uma vicinal que liga a Rodovia do Açúcar a Cornélio Pires. A Rodovia do Açúcar que sai de Piracicaba e termina lá já na região de Sorocaba, que está falta aí um trecho ainda para ser duplicada, e a Cornélio Pires sai de Piracicaba e vai em direção, passa por Saltinho, Tietê e vai embora aqui pelo estado de São Paulo. Então, ali nós temos a Prefeitura investindo no Unisul, nós temos o Unileste, que é o primeiro distrito industrial de Piracicaba. Tem o Uninorte, que é um exemplo de distrito industrial. Tem uma administração do Zé Antônio Mioto, é um distrito muito bem organizado, seguro, um distrito conservado. E agora esse Unisul, que a Prefeitura está fazendo, as empresas, mesmo com a crise, interessadas, estão fazendo as suas inscrições, terreno a partir de 1.000 metros, e aí tem uma equipe da Prefeitura que vai ter os critérios para escolher as empresas e fazer, consequentemente, a venda dos terrenos. Qual é o setor que deve predominar dentro desses parques? É a tecnologia da informação? Eu acho que hoje Piracicaba está diversificando a sua mão de obra, né? Nós temos hoje um polo automotivo na cidade. O carro fabricado na cidade hoje, já há 4, 5 anos, a empresa coreana, que é a Hyundai, se instalou lá no Uninorte. Nós temos hoje um polo tecnológico em Piracicaba, então fugindo um pouco do setor metal mecânico, setor da cana-de-açúcar e a tendência indo para outros segmentos do trabalho. Agora, quem é que investe, deputado? É só a Prefeitura? Porque o repórter Jeremias Gomes ele nos conta que o Estado deixou de investir 10 milhões de reais na construção do Unisul. Na verdade, a gente está aqui na Assembleia acompanhando diariamente, infelizmente, a queda na receita, né? Não é por culpa do deputado, do governador, do prefeito, está vendo a queda de arrecadação no Estado, no município. Tem municípios aí que não vão fechar a folha, não tem dinheiro para pagar 13º. A gente sabe da situação caótica. Então, algumas coisas são cortadas. Mas, no caso do nosso distrito industrial, a Prefeitura está fazendo a infraestrutura, vai entregar no prazo, eu tenho certeza disso. A gente conversava com o secretário que cuida dessa área, que é o Tarcísio Mascarim, eles vão entregar no prazo, sim, esse novo distrito industrial. Então, o Unisul é um alento para essa população que tem perdido o emprego, que tem enfrentado dificuldade de encontrar uma recolocação. Porque as empresas têm um tempo para construir. Mesmo ela comprando a área, para se viabilizar, ela tem um tempo. E esperamos que as empresas que ocupem esse novo distrito industrial, elas possam já estar estruturadas, já comprando terreno, construindo as suas fábricas e já imediatamente fazendo a contratação da mão de obra. E eu imagino que essa crise não vai perdurar tanto, né? Nós estamos aqui torcendo, pedindo a Deus que ilumine Brasília para que nós possamos ter o desenvolvimento e principalmente a devolução da credibilidade do Brasil. Na reportagem que você vai assistir agora, nós vamos mostrar a ocupação irregular em bairros de Piracicaba e os motivos que levaram a esse problema. Veja. Por falta de condições financeiras, há 2 anos, Rosineide deixou a casa da prima, onde morava com os 2 filhos, a neta e o marido, e construiu um barraco no bairro Santo Antônio. Sou nascida em Piracicaba, vim parar aqui porque eu não tenho mais família, né? Perdi mãe, perdi pai. Depois de uma picada de escorpião, o marido colocou piso na casa que agora tem água e luz, ainda que clandestinos. A auxiliar de limpeza diz que faria um esforço para sair do local. O problema é a condição financeira para pagar o aluguel. Quem trabalha?
Meu marido. Um ganho de quanto, mais ou menos? Ele ganha em torno de R$ 900. Para 4 pessoas, né? Para 4 pessoas. Para pagar aluguel. Para pagar aluguel, água, luz e comida. Para pagar aluguel, no caso, não dá mais. Não dá mais. Mas para quem mora regularmente e paga todos os impostos, a situação também não é favorável. O aposentado Domingos Sofia Neto, do bairro há 7 anos, diz que nem todos ocuparam a região por problema financeiro. Onde desmancharam esse primeiro aqui, tá vendo só o concreto no chão ali, a mulher aí tem casa própria. Ela vinha aqui só fazer hora e depois ela vai dormir na casa dela. O senhor acredita que tenha pessoas aqui com condição social suficiente para não morar aqui? Eu acredito que sim, porque aqueles que eu tenho amizade, troca de carro hoje, amanhã já vem com outro carrinho. Então eu acho que tem condições. Né? Segurança é outro problema. Eu tenho dó, porque isso aqui é uma coisa que Deus deixou para todo mundo, tá? Mas que seja amigo da gente. O único receio meu é que fique por isso mesmo e não saia ninguém. Este é o bairro Santo Antônio, que fica a cerca de 10 quilômetros do centro de Piracicaba. Logo ali a gente vê alguns barracos, uma ocupação. O córrego passa bem próximo ali, a cerca de 5, 10 metros. E aqui adiante a gente pode ver ali onde está aquela mata queimada. No mês de abril, a Guarda Civil retirou cerca de 50 barracos que estavam lá. A Guarda Civil pôde fazer isso porque esses barracos não estavam ocupados, porque depois que as pessoas entram aí só com decisão judicial. Quando a gente constata que não tem moradores, mesmo que esteja coberto, mas não está vazio. Então a gente considera como um material na área irregular, área pública. Aí a gente remove esse material. Após a invasão, há todo um processo burocrático de formalização até chegar à justiça, que decide ou não pela reintegração. Este ano já fizemos 7 remoções. De quantas famílias aproximadamente? Eu acho que no total, entre as 7, são bairros diferentes, inclusive aqui foi um bairro que fizemos também. Eu acho que chega a umas 70 famílias. Para participar dos programas de moradia de Piracicaba, é preciso residir pelo menos 8 anos no município. A Secretaria da Habitação informa que 5.548 pessoas se inscreveram para concorrer a 1.920 unidades habitacionais que serão construídas nos bairros Itaperu e Vila Sônia. Tem prioridade famílias residentes em áreas de risco ou insalubres, que tenham sido desabrigadas. Também tem preferência mulheres responsáveis pelo lar e deficientes. Serão investidos R$ 196 milhões divididos entre governo federal e estadual, além da contrapartida do município. Espero que ou deixe a gente aqui, arruma um local, se a gente tiver que sair, né? Que faça a coisa direito, né? Se eles têm direito a uma moradia, que ajeite uma moradia para eles. Deputado Roberto Moraes, que medidas passam aqui pelo Legislativo nessa questão de reorganização dessa problemática das áreas ocupadas em Piracicaba? Um assunto realmente problemático. Eu acompanho a vida da minha cidade, o sul de Piracicaba, né? Vivo há tantos anos na cidade. Eu fui só uma vez num sorteio, acho que foi no governo Serra, o estádio lotado, cerca lá de 10 mil pessoas, para 700 casas. Você via a tristeza no rosto das pessoas. Falei, não vou mais. É degradante. Você enfia a mão lá num pote, pega um número. Tem pessoas que estão na fila há tanto tempo. Conheço gente de 20 anos. E aquilo é uma loteria, é uma mega-sena. Você não consegue contentar a todos. Existe quem mora em área de risco. Existe a questão do percentual para funcionário público. Pessoas que moravam em área e saíram. Tudo isso a gente respeita. Mas teria que se criar um mecanismo diferenciado. Não se consegue cumprir a demanda. Estamos colocando cerca de 6 mil pessoas para 1.900 casas que vão ser sorteados nesse programa do governo municipal, estadual e governo federal. Então, por mais casas que você faça, o número da população vai aumentando, aumenta o desemprego,
A pessoa perde o emprego, não consegue pagar o seu aluguel, acaba ocupando as áreas. Muitas vezes a prefeitura é obrigada a usar de força policial para retirar essas pessoas. Eu confesso, Mauro, é uma situação difícil. Há tempo na política você não vislumbra nos municípios uma solução para esse caso que comove a gente. Pessoas que não têm onde morar, não têm dinheiro para pagar o aluguel. E muitos adquirem a casa e não têm condições de pagar. E tem também aqueles que adquirem a casa e depois acabam vendendo as casas. Isso não pode, porque ela não consegue documentar a pessoa que comprou a casa. Nós tivemos até inquéritos policiais nas cidades de pessoas que foram sorteadas, tá? E acabaram repassando a casa e mudando para outras cidades. É um assunto realmente que nos incomoda e muito. Gostaríamos até que o prefeito estivesse aqui presente para nos ajudar a encontrar um caminho para o nosso município. Os números exatos, deputado Roberto Moraes, 5.548 pessoas se inscreveram para concorrer Esse a programa, 1.920 unidades habitacionais, Vila Sônia e Itaperu. A conta não fecha, ainda tem mais gente que chega na cidade. O último balanço apresentado há uns 2 anos, a gente estava em torno aí de 10 a 12 mil pessoas que estavam cadastradas. Pode ser que nesse tipo de venda, esse aqui é o Minha Casa Minha Vida, então aí tem algumas exigências, metade acabou se inscrevendo. Mas tem metade ainda que está lá buscando uma casa, aquelas áreas que a prefeitura vai, compra, ela constrói e depois repassa automaticamente para o cidadão. Agora, a população faz a pergunta, deputado, por que é tão difícil fechar essa conta de ter casa para todos? Hoje, principalmente, porque você vê que o próprio governo federal, que jogou muito peso no Minha Casa Minha Vida, hoje acabou tirando o pé, né? Não tem mais dinheiro no mercado para se construir. Esse momento, Mauro, ele é atípico, em função da crise econômica e crise política que abala o país. Então não se tem mais dinheiro para nada, não se tem mais o financiamento fácil, da Caixa Federal, do Banco do Brasil, enfim, do governo. Não tem. O governo, que é o grande responsável em dar condição de moradia ao seu munícipe, ele acaba não dando, por desmandos que a gente está vivendo na política nacional. O programa Na Base vai para o intervalo, a gente volta já, é rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Na Base, que hoje fala sobre a cidade de Piracicaba. E aqui com a gente no estúdio o deputado estadual Roberto Moraes, do PPS. A cidade de Piracicaba vive um dilema. Por um lado, a expectativa de desenvolvimento do turismo da região para aumentar os empregos e a renda da população. E tem o reverso da moeda. No entanto, é o medo de que algumas regiões, hoje tranquilas, acabem se transformando em grandes polos comerciais. O repórter Jeremias Gomes explica isso pra gente. Piracicaba. O jeitão de interior, com belas paisagens, aliado a uma boa estrutura e atividade cultural como o renomado Salão Internacional de Humor, faz com que a cidade receba mensalmente cerca de 80 mil visitantes só na região da Rua do Porto, que possui diversos restaurantes e quiosques. O piracicabano ainda conta com um atrativo especial. O rio, que dá nome à cidade, já não oferece um passeio de barco nestes meses de seca. Ainda assim, é nas suas margens que o paulistano gosta de se distrair no final de semana. Em junho de 2015, a cidade aprovou o seu Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico e quer concorrer como município de interesse turístico. O status dá direito a receber uma verba complementar do Estado. Piracicaba está dentro do hall, ainda não foi votada a primeira proposta, ainda não foi votada e determinado como cidades de interesse turístico, mas Piracicaba é uma candidata. A cidade se diz preparada, tem até um roteiro dos parques, com muita atração turística, que inclui a conhecida Rua do Porto.
Nós temos um público grande, principalmente o público de São Paulo. Eles gostam de vir passar o domingo ou passar o sábado na cidade, nessa orla, comer o peixe no tambor, né? Comprar a cachaça piracicabana e levar embora. Então a gente tem percebido que o turismo é sim uma grande possibilidade de manter o rio, né? Manter essa área preservada, trazer para a população uma nova qualidade de vida nos espaços públicos, porque a gente precisa de espaços bem organizados, planejados para que tenha o turismo e, consequentemente, trazer renda e emprego para a população. Mas o PLC, Projeto de Lei Complementar número 30 de 2014, de autoria da própria Prefeitura, que institui corredores comerciais e de prestação de serviço na cidade, poderia descaracterizar uma de suas principais áreas de lazer, segundo os moradores. É a Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Nova Piracicaba. Incluída no projeto, tem cerca de 3 quilômetros margeando o rio. Entramos na promotoria, aí a promotoria tomou as providências, notificou a prefeitura, a Câmara, e o resultado foi que o prefeito retirou o projeto, porque o que a gente não quer é comércio aqui, como você pode ver, a maioria das ruas sem saída. Comércio aqui nem pensar, de jeito nenhum. Então nós queremos realmente que isso seja um parque linear, um parque que preserve toda essa natureza que é exuberante, toda a fauna, toda a flora, e que as pessoas possam vir aqui para poder andar, caminhar, as pessoas que estão na terceira idade também poder caminhar sem perigo nenhum aqui. A Prefeitura cedeu e retirou a Rua Cruzeiro do Sul da área comercial. Segundo a secretária de Turismo, Rose Massaruto, será realizado um estudo para a exploração do turismo ambiental na região. A área de Orla do Rio sempre é uma área de interesse de visitação e da população, seja ela para uso como parque, ciclovia, caminhada e tudo mais, como uso, né, para turista, para contemplação. Quando a gente está falando de turismo, a gente está falando de identificação, que a pessoa saiba o que ela está vendo, que ela tenha contato com isso. Então, isso envolve toda vamos assim dizer, um investimento numa infraestrutura. A área de estacionamento adequado para que as pessoas possam chegar até o local. Envolve talvez um circuito integrando essa outra área da Rua do Porto que a gente vem investindo em ciclofaixa para que se integre e as pessoas possam sair de um parque e ir para o outro de bicicleta ou caminhando. Como os estudos ainda estão no início, os moradores do Nova Piracicaba ainda devem esperar algum tempo para ver mudanças. A primeira vitória, evitar o comércio na região, foi conquistada, mas ainda falta muito para comemorar. É comum aqui na orla da Cruzeiro do Sul, pelo menos as 5 bocas como você vê aqui, que despeja esgoto no rio. Então, com certeza são ligações clandestinas ou é mesmo boca de esgoto que não foi coletado pelo emissário. O que falam é que pelo pouco volume da água acontece isso. São micro-organismos deteriorando na água que provocam esse mau cheiro. Se a poluição e o mau cheiro do esgoto forem resolvidos, Denilson já tem uma sugestão para melhorar as condições dos esportistas. Hoje a gente vê em muitas cidades aí, aos sábados e domingos, vias sendo interditadas para o pessoal poder estar praticando esse tipo de atividade, mas Piracicaba, infelizmente, não tem uma área onde se possa praticar o ciclismo dentro da cidade. A gente realmente quer que a população toda usufrua disso daqui no seu todo. Deputado Roberto Moraes, existe mesmo esse risco, esse medo da população de que hoje áreas tranquilas acabem se deteriorando por conta de um eventual comércio que venha a ser instalado? Existe, né? Não é só em Piracicaba, não. É o poder econômico invadindo tudo. Agora, só uma correção. Sim. Atualizando, né? As imagens foram feitas no momento de uma seca e hoje a gente está vivendo uma realidade diferente. O rio estava em torno desse final de novembro com 400 metros cúbicos segundo. Com 500 metros cúbicos, o rio já extrapola. Ali onde existe o Clube da Polícia Militar, o bairro das Ondinhas, a Rua do Porto já fica com a água quase na calçada. Então, hoje, as imagens feitas há 2 meses atrás mostram uma realidade. Agora, a realidade da preservação ambiental existe. A Rose Massaruto está há algum tempo à frente da Secretaria, tem feito trabalho bom. E aí, a Avenida Cruzeiro do Sul, houve uma mobilização muito grande da população para se evitar o comércio. Nós temos ali um restaurante que está fora da área da Cruzeiro do Sul,
E fora isso, não tem mais nenhuma área de comércio naquele local. A Câmara sofreu uma forte pressão, havia o setor do comércio de Piracicaba voltado, porque é um local muito bonito. Quem passa pela orla do Rio Piracicaba, quem vai comer um peixe, vai comer lá uma piapara, vai comer um filhote, enfim, quem conhece a Barranca do Rio, o restaurante Mirante, que é tradicional, sabe da beleza do Rio Piracicaba. E essa preservação tem que existir. E o poder público tem essa obrigação de manter essa área preservada. Ali foi feita uma pista de caminhada, essa pista está conservada até hoje. Falou-se do ciclismo, né? Nós temos lá uma pequena área de ciclovia na cidade, mas não é aquilo ainda que atenderia à demanda da cidade de Piracicaba. Mas a preservação da fauna, da flora, a preservação do nosso Rio Piracicaba. É muito triste quando você vê um cidadão parar um carro e jogar uma garrafa PET dentro do rio. Jogar papel, jogar sacos. Vocês já encontraram sofá, geladeira, cama, atirado no rio. O cidadão não tem noção do mal que ele está fazendo para a natureza a jogar qualquer entulho dentro do rio. Não é no Rio Piracicaba, não. Em qualquer ribeirão. Jogar na rua a sujeira. Eu que viajo todos os dias, venho pela Bandeirantes, entro pela Marginal Pinheiros, eu flagrei um dia aqui, não deu tempo pela velocidade, porque no passeio que eu vi que o carro parou, cidadão jogando uma garrafa dentro aqui do Rio Tietê. As coisas que você vê que você fica realmente chocado e revoltado. Mas a realidade desse momento que a gente está fazendo esse programa aqui, que está indo ao ar com o Rio Piracicaba, hoje realmente está diferenciado até pelas redes sociais, pela internet, até para captar essas imagens do rio realmente cheio. O que é que passa por aqui, deputado, em relação a essa proposta, essa vontade de Piracicaba de se transformar em município de interesse turístico? Nós tivemos o Palácio do Governo, quando houve a assinatura, quando o governador apresentou esse projeto, Piracicaba está entre os mais de 100 municípios com a vocação turística. E é uma cidade realmente de vocação turística. Você veja, Mauro, hoje, todas as rodovias que dão acesso a Piracicaba estão duplicadas. Nós estamos tendo aí a conclusão da Piracicaba-São Pedro. São Pedro e Águas, que já são cidades que recebem verba do DAD, são cidades turísticas. Nós temos aí a Luiz de Queiroz, que chega em Piracicaba, a Rodovia do Açúcar prestes a ser totalmente duplicada de Salto a Sorocaba e de Capivari até Piracicaba. A conclusão já, vamos partir para os últimos 2, 3 meses, para se concluir o nosso entorno de Piracicaba, que só ficou parado por uma fatalidade, um grave acidente em cima da ponte do rio, que matou 5 trabalhadores, 2 anos a obra parada, passa dentro do Distrito Industrial, interligando Rodovia do Açúcar, Luiz de Queiroz, Piracicaba Rio Claro e Piracicaba Limeira. Tem 4 importantes rodovias que serão interligadas, tirando o trânsito pesado dentro da cidade e fazendo com que mais turistas possam ir para lá. Uma cidade localizada no centro do estado de São Paulo, está a 150 quilômetros da capital e com acesso fácil pela melhor rodovia, pelo 10º ano seguido, que dá acesso, que é a Rodovia dos Bandeirantes. Então, eu entendo que essa vocação turística, e é real, final de semana na Rua do Porto, até foi muito interessante. O cidadão me procurou aqui na Assembleia, nós começamos a conversar, falou, você é de Piracicaba, né? Eu falei, sou. Você conhece Piracicaba? Eu falei, conheço. Todo domingo, ele é daquela equipe de motos, eu não lembro, tem o nome dele lá. Eles vão todo domingo de São Paulo a Piracicaba. Não sei se são todos os domingos, mas uma boa parte dos domingos durante o ano, aproveitando o verão, ou quando o dia tá bom para viajar, eles saem aqui da capital, eles vão lá na beira do rio comer um peixe. É um programa constante. Você passa. Eu tenho tempo sábado e domingo de fazer minhas caminhadas e eu vou no Parque da Rua do Porto. A gente tem um grupo de amigos que anda todo sábado, todo domingo de manhã. Então, no domingo, é bonito você ver a chegada. Pessoal tudo de roupa preta, capacete, chegando com aquelas Harley, com aquelas outros tipos de motos potentes, chegando, estacionando e incentivando o comércio. Vão lá, procuram o restaurante da preferência, tem lá uns 15 restaurantes, para comer o seu peixe e depois retornam, depois do almoço, tranquilamente, para a cidade de São Paulo. Então, essa vocação turística a cidade já tem. Nós precisamos incentivar, mas, acima de tudo, preservar. Uma das coisas mais belas, que cidade do mundo tem um rio que passa quase no centro dela. O Rio Piracicaba passa a 600 metros do nosso Marco Zero, que é a Praça José Bonifácio, que é a Catedral de Santo Antônio. Tem imagens aí que foram feitas lá. Então, que cidade tem esse privilégio? De ter um rio que quase
a corta no centro das cidades. Então, a preservação desse manancial para nós é muito importante. E quando você vê o rio, como as imagens que aqui foram mostradas, para nós, caipiracicabanos, dói. Dói e dói muito, porque a gente gostaria que o rio mantivesse aí, não precisava nem ser os 400 metros cúbicos, mas que mantivesse durante os 365 dias, pelo menos 300 metros cúbicos de vazão por segundo, que já seria mais belo. E com detalhe, nós estamos vivendo a Piracema. Aqui no meu gabinete na Assembleia, eu tenho uma foto feita pelo Antônio. O Antônio, ele é fotógrafo de um dos jornais da cidade, da Gazeta, da Piracema de 2012. As pessoas que entram no meu gabinete falam, isso aqui não é foto, isso aqui é uma gravura, pintaram. Não, é foto. E este ano, ele já conseguiu pegar uma imagem quase que idêntica. Então você para ali no Salto Piracicaba, quando você viu aquelas pedras, ali é o Salto, né? Ali é o famoso véu da noiva, que fica ao lado. Você vê o peixe subindo, dourado, pintado e outros tipos de peixe, você vê ele subindo para a criação. E tivemos a maior seca dos últimos, acho que 20 ou 30 anos, sim, e morreu muito peixe ano passado. Foi assim uma tristeza, você vê aqueles peixes, não tinha mais água, não tinha mais oxigênio, forrando o rio, peixe morto. O Brasil, o mundo viu aquelas imagens, foi inclusive capa de grandes jornais, de jornais de circulação nacional. Então a preservação do rio para nós é tudo que a gente quer. Agora, voltando naquela questão, deputado, do reverso da moeda, do investimento no turismo para aumentar a renda, aumentar emprego e o medo da população de que tudo isso traga uma deterioração para áreas até então tranquilas. Mas se tiver regra para tudo isso, até para a instalação do comércio, tudo funciona. Quer dizer, não adianta jogar o sofá dentro do córrego, a PET no córrego, porque não vai sumir ali, né? Veja, cabe ao poder público a fiscalização, mas cabe ao cidadão a conscientização. Porque a sociedade tem que crescer, tem que desenvolver. Tudo que acaba desenvolvendo, eu cheguei à Assembleia 17 anos atrás. A gente era tido como quintal de Campinas. Hoje, Piracicaba não depende de praticamente mais nada, com todo o respeito. Já falei isso várias vezes aqui, de Campinas. Lá tem todos os comandos hoje da cidade. Hoje nós somos sede de região. O aglomerado urbano que foi aprovado aqui, com 23 cidades que dependem economicamente de Piracicaba. Mas com o crescimento da cidade, vindo um polo automotivo, aumenta a população, aumenta os problemas de moradia, aumenta os problemas de segurança, saúde. Estamos vendo, a saúde é um problema nacional. Mas com o índice de desemprego agora, o cidadão perde o emprego e ele acaba perdendo também o seu plano médico. Para onde ele vai? Vai para o SUS, que já está sucateado. Há 7, 8 anos que o governo não repassa, não aumenta a verba do SUS para os hospitais. Temos 2 hospitais da cidade, muito bem equipados, Santa Casa, Hospital dos Fornecedores de Cana, que atendem SUS. A saúde lá é municipalizada, é um município que tem a sua central de vagas para internações, para cirurgias. Mas é um problema que nós estamos já vivendo na pele. É a demora para se internar, por quê? Aumentou o número de dependentes do SUS, pessoas que tinham o seu emprego e tinham o seu plano de saúde. Quer dizer, tudo isso acaba levando e mexendo na economia da cidade. Mas quando se trata, que agora, esse momento aqui do programa, é a questão do meio ambiente, responsabilidade sim do poder público. Nós que estamos na política, mas acima de tudo, a população tem que colaborar para não poluir os nossos mananciais. Agora, o senhor chamou a atenção da saúde, a saúde está intimamente ligada à longevidade. Você conhece o IPRS, é o Índice Paulista de Responsabilidade Social. O estudo é realizado pelo Instituto do Legislativo Paulista, da Assembleia Legislativa, em conjunto com a Fundação SEAD. Nós vamos ver agora os números da cidade de Piracicaba. Nas edições de 2010 e 2012 do IPRS, Piracicaba se classificou no Grupo 1, que engloba os municípios com bons indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade. No quesito riqueza, Piracicaba igualou o nível médio do estado de São Paulo, subindo 5 posições nesta dimensão, e é hoje a cidade número 47. Nas áreas sociais, a cidade retrocedeu e situa-se agora abaixo do nível médio do estado. Perdeu 74 posições no indicador longevidade, que mede as taxas de mortalidade. Já no quesito educação, Piracicaba aumentou seu indicador agregado de escolaridade e melhorou sua posição no ranking. Sua pontuação é superior ao nível médio do estado. A cidade subiu 45 posições em 2 anos.
Deputado, a gente falava de saúde no bloco anterior, eu puxei aqui para essa questão da longevidade. O que está acontecendo na sua avaliação, essa perda de 74 posições? A saúde não anda bem por lá? Qual a avaliação? Eu, na verdade, esse número eu não tinha, né? Até fiquei surpreso aqui, subiu na questão da educação, mas caiu na questão saúde. A questão saúde, Mauro, eu até conversava com o secretário de saúde, doutor Pedro Melo, por mais que se invista na saúde, hoje a cidade, por exemplo, conseguiu zerar a fila que existia para pequenas cirurgias. Ouvido, nariz, garganta, joelho, zerou. Eram lá 3, 4 mil pessoas na fila. Com relação a outros segmentos, eu realmente sinto no dia a dia, eu faço programa de rádio, população ligando, reclamando. E houve um investimento maior da cidade em relação à saúde. Só para os hospitais, uma média de 2 milhões a mais de investimento mensal na compra, porque é a prefeitura quem compra as vagas hospitalares e vagas de cirurgia também. Houve um aumento no investimento, mas, surpreendentemente, a cidade caiu no atendimento de saúde. Quer dizer, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada que não está funcionando. Eu acabei ficando surpreso com esses números, os quais eu não tinha. Levando em consideração também, esses números foram divulgados recentemente, os números do IPRS, mas eles são referentes a 2012. Tá. O estudo acaba sendo divulgado com 2 anos tempo antes. depois. Então talvez seja explicado, não pegou ainda o investimento feito este ano aqui, através da Secretaria de Saúde. E do ponto de vista da escolaridade, quer dizer, melhorou. O município está bem na média do Estado. A cidade ela tem uma participação muito grande na questão de educação. Piracicaba hoje tem USP, né, tem Unicamp, tem várias faculdades particulares, tem a Unimep, né, que é uma grande universidade. Tem aí um curso de medicina que agora o Tribunal de Contas da União acabou com muita sabedoria parando, porque houve denúncia que não estava no caminho certo, muito estranha a maneira como estavam se escolhendo as faculdades que iriam administrar os cursos essa notícia recente de medicina, mas é um sonho de Piracicaba que está prestes, inclusive, a inaugurar o seu hospital regional para que possa servir de hospital escola para aqueles que se formem em medicina. Tomara que melhore com a vinda de uma faculdade. Deputado, para a gente encerrar o programa Na Base sobre Piracicaba, a sua mensagem à sua população de lá, por favor. Que continue acreditando, com todos os desmandos na política, com a crise grave econômica que nós estamos vivendo, mas já passamos por momentos difíceis, não tão difíceis como esses aqui, mas que possa iluminar a cabeça de quem está lá em Brasília, que o grande mal veio de lá, para que nós possamos retomar o crescimento, que a beleza da cidade já tem, a região realmente é muito bonita, mas não queremos ver nenhum pai de família desempregado, não queremos ver ninguém morando em favela, para que nós possamos retomar o rumo do crescimento. Obrigado pela presença, deputado. Eu que agradeço. Obrigado, Mauro. Esse foi o programa Na Base, sobre Piracicaba. Nós agradecemos, então, a presença do deputado estadual Roberto Moraes, do PPS. E, como falamos, o Na Base visita os municípios para levantar as questões que representam desafios para a administração municipal e que podem provocar ações parlamentares efetivas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tchau, até o próximo programa.